Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite da Rita Veloso, da UFMG, para participar desse belo mosaico realizado pela Carla Damião, da UFG. Eu devo confessar que eu não sou afeita a comemorações de efemérides, sobretudo de data de morte, em particular da morte de alguém com pensamento ainda tão vivo, como é o caso do Walter Benjamin, mas eu fui seduzida tanto pelo formato do mosaico de citações, quase um caleidoscópio, quanto pela urgência do momento que vivemos hoje, esse mais recente e grave momento de perigo, nas palavras do nosso homenageado. Momento de perigo que passamos a testemunhar em nosso presente, no Brasil e no mundo de hoje, que torna o uso do que ainda é tão atual do pensamento de Benjamin de outrora, cada dia mais necessário para nos ajudar a pensar o nosso momento do agora. A citação que eu escolhi para ler no mosaico foi usada como epígrafe na minha tese para progressão a professor titular aqui na UFBA, que se chamou Montagem de uma Outra Herança, tese que está sendo publicada em 2 volumes, Montagens Modernas e Pensamentos Selvagens. Para explicar essa minha escolha, a escolha da citação, como foi solicitado pelos organizadores, eu catei alguns fragmentos da apresentação da tese que eu vou ler aqui para vocês. Bom, como é sabido, durante a década de 1930, Benjamin recolhia na Biblioteca Nacional da França, dia após dia, centenas de citações nas publicações mais diversas sobre a cidade de Paris e fazia anotações em pequenos cadernos para o seu grande trabalho sobre as passagens e Baudelaire, como mostram as suas conhecidas fotografias feitas por Gisèle Freund de seu trabalho nessa biblioteca. Benjamin enviou para Adorno a primeira versão do texto introdutório desse trabalho inacabado, que foi publicado como Paris, capital do século XIX. E foi a sua grande dificuldade em interromper essa pesquisa na biblioteca uma das razões principais, se não a principal, da sua fuga tão tardia, já com a França ocupada pela Alemanha nazista, que culminou em seu trágico suicídio diante do bloqueio da fronteira com a Espanha. Nesses mesmos anos, Ernst Bloch, já no exílio suíço e diante da iminente catástrofe em curso com a ascensão do nazismo, conseguia publicar seu livro Herança deste Tempo, onde fazia, no momento mesmo em que a Europa se encontrava à beira de um abismo, para usar os termos de Benjamin, uma instigante arqueologia do presente, daquele presente histórico, em seu maior momento de perigo. O livro parece ser um grande grito para que a herança do pensamento moderno crítico, mais heterodoxo daqueles anos do entre-guerras, que foi sistematicamente perseguido e banido da Europa, e aí não só da Europa, tivemos perseguições por aqui também, que essa herança moderna pudesse ser minimamente resguardada em sua potência para ser retomada no futuro. Um futuro quando o tempo presente estivesse novamente em perigo, como ocorre hoje. Eu repito o final da citação de Benjamin. O moderno, porém, é tão variado como os diferentes aspectos de um mesmo caleidoscópio. Tratava-se, sobretudo, para Bloch e para Benjamin, de mostrar a existência de uma outra tradição moderna, daquele seu presente, por isso, herança deste tempo presente, no título do livro de Bloch, em parte dedicado ao trabalho de Benjamin, uma tradição crítica do progresso tecnicista propagandeado pelo regime nazista e por outros fascismos de então, inclusive aqui no Brasil. A utopia não mais vista como resultado do progresso, mas sim de uma visão de mundo, que possibilitaria uma atualização do passado, o futuro do pretérito, livre da noção do progresso linear e teleológico. Tratava-se de uma forma de pensar, uma crítica, uma autocrítica do próprio processo de modernização em curso, um tipo de interrupção, freio, uma interrupção necessária à evolução histórica que conduzia diretamente para uma catástrofe. A grande questão era, como também é hoje para nós, entender como potentes ideias utópicas, antes libertárias, puderam ser esmagadas pelas forças conservadoras, totalitárias e reacionárias, para assim compreender como aquele desastre, aquela contundente derrota desse pensamento moderno mais crítico, poderia,
apesar de tudo, deixar algum tipo de herança, ou como escreveu Bloch, um espólio da riqueza de uma época que agoniza, nos termos dele, de uma época caleidoscópica, um inventário daquele tempo presente, uma arqueologia de sua própria época. Tanto Benjamin como Bloch, não por acaso, faziam referência ao caleidoscópio. As imagens do caleidoscópio são formadas por cacos erráticos, feitos de restos de outros materiais, que ao se associarem formam outras e surpreendentes imagens diferentes a cada vez que giramos o brinquedo. Benjamin via o próprio historiador como um trapeiro, como aqueles trapeiros parisienses retratados nas famosas fotografias de Atget. Um trapeiro que cria e narra a história a partir de seus refugos, dos seus farrapos e resíduos, como escreve Benjamin, sobreviventes de outros tempos. O historiador trapeiro que colecionava resíduos, detritos, restos, cacos, fragmentos, citações, pequenos detalhes. Bloch dizia que o pensamento benjaminiano funcionava no formato revista, do teatro de revista, de variedade, das peças que passam em revista a atualidade daquele momento. Que este pensamento evidenciava, por sua escavação da herança dessa outra tradição, em forma de palimpsesto no presente, como um inventário, um testemunho da sua época em vias de destruição, uma época que foge, a existência de uma outra tradição moderna, uma tradição moderna dos vencidos, para falar novamente como Benjamin. Uma outra tradição moderna crítica que foi sistematicamente menosprezada, esquecida, apagada, sobretudo pela história oficial do movimento moderno, em particular no campo em que atua, da arquitetura e do urbanismo, que ainda resiste a entender o moderno de forma múltipla ou menos simplificada, de forma mais heterogênea e polifônica, fomentando assim a manutenção do mito, da ideologia do progresso, do desenvolvimento técnico acrítico, do excesso funcionalista, que está na base mesmo da emergência do próprio urbanismo, enquanto disciplina criada para ordenar o crescente caos urbano no século XIX. E, sobretudo, na emergência do mito da pureza. Essa outra tradição moderna heterodoxa, ao contrário, parte das diferentes experiências da vida cotidiana nas grandes cidades e está profundamente relacionada com a crítica à ideia de progresso, a valorização da impureza e da improvisação no pensar e com a prática de um tipo de montagem que opera pelo choque de heterogeneidades, decompondo para dispor de uma outra maneira o ordenamento das coisas que passam a ser confrontadas, ignorando qualquer ordem de grandeza ou de hierarquia anterior. Em uma desordem organizada, como disse Moholy-Nagy em 1928, e colocando lado a lado o que estava habitualmente separado e separando o que estava antes reunido. Assim, uma noção de montagem teria emergido da própria experiência da guerra, da crise, da desordem, dos turbilhões dos conflitos mundiais e também do confronto entre culturas e temporalidades distintas, das disputas tanto de projetos de futuro quanto de reconfigurações do passado, das construções de novas tradições. Essa ideia de montagem pode ser resumida assim como uma forma de arqueologia anacrônica dos escombros, das ruínas do pós-guerra. Essa ideia foi tão importante para Bloch como para Benjamin e nós buscamos reivindicá-la, sobretudo para o campo da arquitetura e do urbanismo, assim como para o campo da história do movimento moderno. Reivindicar essa herança impura das vanguardas do entreguerras que Bloch apresentava como um inventário possível da história moderna, como uma herança moderna viva também em nossa época, a partir dos rastros, das ruínas, os farrapos, os resíduos, repetindo novamente a escrita de Benjamin, dessa outra tradição moderna. Reivindicar uma herança significa também atualizá-la criticamente, recriá-la, consiste em recompor,
remontar a partir de fragmentos heterogêneos da memória coletiva um outro passado e assim reinventar também outras possibilidades de futuro. Para fechar, lerei novamente a citação que eu li no Mosaico. Trata-se de um fragmento que faz parte dessa pesquisa de Benjamin, enorme pesquisa de Benjamin sobre as montagens parisienses sobre Baudelaire, sobre a cidade de Paris. Nunca houve uma época que não se sentisse moderna no sentido excêntrico e que não tivesse o sentimento de se encontrar à beira de um abismo. A consciência desesperadamente lúcida de estar em meio a uma crise decisiva é crônica na história da humanidade. Cada época se sente irremediavelmente nova. O moderno, porém, é tão variado como os diferentes aspectos de um mesmo caleidoscópio.